O Tribunal Superior Eleitoral fez um apelo pela classe artística brasileira durante esse período eleitoral. Após uma série de votações sobre propagandas irregulares, fake news, desinformação, a ministra Carmen Lúcia usou o plenário para pedir que os artistas sejam respeitados, como conta agora Nani Cox. Após a cantora Maria Gadu ficar sem cachê por declarar apoio a Lula em show pago com verba pública, violando a lei eleitoral, representantes da classe artística entraram com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, acusando o governo Jair Bolsonaro de suposta perseguição política contra artistas. Depois do show, os empresários de Gadu receberam um ofício da Associação para o Fomento da Arte e da Cultura, entidade ligada à Prefeitura de São José dos Campos, informando o bloqueio do valor do cachê. Na ação, os artistas alegam que o caso de Maria Gadu é o reflexo do que chamam de perseguição deliberada contra o setor. Os advogados do grupo afirmam que medidas como o bloqueio do valor são atos de intimidação e constrangimento. Na sessão do TSE desta quinta-feira, ministros saíram em defesa das manifestações de artistas no período eleitoral. A ministra Carmen Lúcia pediu respeito à classe. A arte é a salvação da humanidade. O artista tem sido tratado pelas constituições democráticas exatamente como um cidadão que tem a possibilidade de contribuir mais para a humanidade com a sua atividade. Não é possível que, a poucos dias da eleição, os artistas sejam ameaçados, censurados, e o Supremo já disse que censura não pode existir nos termos expressos da Constituição. É preciso que, neste período, Vossa Excelência, que já tem reiterado, faça realmente esta afirmativa de novo, de que nós queremos que nesses dias todos os cidadãos brasileiros sejam livres no seu direito de se informarem, serem informados, e o artista que cumpre a sua tarefa exatamente no sentido de promover a arte, que no caso brasileiro talvez seja o que o Brasil tem de melhor. A arte brasileira é reconhecida, o artista brasileiro é reconhecido. Ele não pode, por causa de um período eleitoral, ser cerceado na sua liberdade também de se manifestar. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que a intimidação aos artistas a poucos dias do primeiro turno não será tolerada. O desrespeito aos artistas, o desrespeito à classe artística, a opinião dos artistas, na verdade é um desrespeito ao patrimônio cultural e histórico do país. Esse desrespeito no período eleitoral não será, como não vem sendo, não será tolerado pela Justiça Eleitoral e, se necessário for, pela Justiça Comum também, que será acionada, constatado esse desrespeito, essa coação, que às vezes não é a coação física, mas é a coação moral, é o medo que se coloca dessas covardes milícias digitais, que eu repito sempre, são corajosos virtualmente, covardes presencialmente. A hora 9h03. Repita. 9h03. Bom, seguindo aqui, a gente está falando sobre o posicionamento da ministra Carmen Lúcia e também de Alexandre de Moraes, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral pede para que artistas não sofram ataques devido a seus posicionamentos políticos. Girando um pouquinho os nossos comentaristas, Amanda Klein, a classe artística esteve em destaque praticamente durante todo o governo Bolsonaro e agora, nessa reta final de campanha, faz manifestações mais contundentes? E tem o direito de fazer a manifestação política que quiser. A classe artística não está pedindo voto, pelo menos a Maria Gadu não fez nesse show, nesse festival que participou em São José dos Campos. Uma parte disso era financiado pelo poder público, pela Prefeitura de São José dos Campos, que atualmente é ocupado por Anderson Farias, que era vice do Felício Ramute, e hoje o Felício Ramute ele já havia abandonado a Prefeitura, se desincompatibilizado primeiro para concorrer ao governo de São Paulo. Depois acabou abandonando, abrindo mão dessa candidatura, hoje é vice na chapa de Tarcísio de Freitas. Então é preciso puxar um pouco esse fio para a gente entender por que o cachê da Maria Gadu não foi pago. Ela não pediu voto em Lula, ela simplesmente fez uma manifestação política. Isso é completamente livre, inclusive em eventos privados. Essa liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, do voto, não pode ser cerceada, muito menos na classe artística. Pelo contrário, isso
Isso é fundamental, é pilar, é parte inerente à democracia. E esse tipo de intimidação não é a primeira vez que acontece, né? A gente lembra quando, ainda na fase da pré-campanha, no festival Lollapalooza, houve até uma decisão liminar, uma decisão monocrática de um ministro do TSE, Raul Araújo, se não me falha a memória, tentando restringir as manifestações políticas também naquele momento. Não havia pedido de voto, que era vedado na pré-campanha, mas havia sim manifestação artística, manifestação de preferência política, ideológica, e isso não é vedado em momento algum. E olha, só para a gente terminar aqui esse debate, porque ficou faltando a minha interação na rodada anterior, que é o seguinte: o Mota insiste em dizer que a pesquisa de 10 de outubro do Datafolha dava Haddad à frente de Bolsonaro. Eu estou com a pesquisa aqui na minha frente, a não ser que estejamos falando de levantamentos diferentes, mas a pesquisa de 10 de outubro de 2018 mostra o presidente Bolsonaro, naquela época, já com 58% dos votos válidos e Haddad com 42%. Então, a gente tem uma diferença substancial, até um pouco maior do que foi revelada pelas urnas. Óbvio, essa foi a primeira pesquisa divulgada pelo Datafolha no primeiro turno, mas já mostra que os dados claramente 58-42%. E ainda, na reportagem do Datafolha diz, o deputado, era então o deputado Bolsonaro, tem 58% dos votos válidos, a contagem que exclui brancos e nulos, dá uma larga margem para essa onda conservadora. Está descrita aqui, olha, na reportagem, para essa onda conservadora que assumiu em 2018. Então, não há nada que coloque, na primeira pesquisa do segundo turno, o Haddad na frente do Bolsonaro. Isso não existe. Roberto Mota, ainda falando sobre a questão dos artistas, uma discussão polêmica, agora se manifesta quem quer? Pois é, Tiago, isso aí depende de quem está se manifestando. A cantora declarou, ela fez uma manifestação política num show pago com verba pública. Não deveria haver discussão sobre isso, né? Não pode, isso é contra a lei. A Prefeitura de São José dos Campos cumpriu a lei, não pode pagar artista. Mas a medida foi chamada de intimidação. A gente ouviu uma declaração da ministra de que a arte é a salvação da humanidade. Vamos parar um momento para pensar sobre isso. Olha, eu acho que a salvação da humanidade é o respeito aos direitos naturais. O outro ministro disse, desrespeito à classe artística não será tolerado. Mas por que a opinião dos artistas tem mais valor do que a opinião de um cidadão comum? Por que a opinião de uma cantora tem mais valor que a opinião de um simples operário? Por que a opinião protegida é só a opinião dos artistas de esquerda? Olha, é importante lembrar o que o Thomas Sowell chama de visão dos ungidos. São aquelas pessoas que, em virtude da sua posição social, acham que sabe mais do que nós e que tem o direito de dizer a gente como a gente deve viver nossas vidas. Eu acho um absurdo, e eu acho que a maioria do Brasil também acha, defender liberdade de expressão ao mesmo tempo em que se defende a cassação de deputados e inquéritos contra empresários simplesmente por dar uma opinião. É como disse um espectador nosso, que nos acompanha aqui no Twitter, o Fábio Roberto, ele disse o seguinte, isso aí logo, logo vai virar uma lei. Artigo 1º, ninguém pode mais ter opinião. Artigo 2º, só artistas e eleitores de Lula podem ter opinião. E quem tiver opinião e não estiver enquadrado no 2º artigo, será preso.